Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Vamos começar aqui a live que eu tinha prometido. Mandar, cadê você? Eu tô aqui. Enfim, agora acho que funcionou. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô aqui sozinha hoje, não tenho nenhum convidado para falar comigo, portanto, vocês me ajudem, fiquem aí, que eu fico tensa. É muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu quero falar sobre um assunto que essa semana foi muito polêmico. Eu não quero falar sobre a polêmica, mas que me fez refletir sobre o quanto é importante todo mundo ter uma boa relação com a comida, né? Isso é primordial e parece que hoje, pelo excesso de informação que todo mundo tem acesso, virou uma coisa, por incrível que pareça, básica, mas muito importante e que não estamos conseguindo lidar muito bem com isso. Então eu tô aqui pra gente dar um basta na paranoia de gastar dinheiro com produto caro, de quebrar aquele mito de que dieta é caro, porque não é. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Boa noite, gente. Deixa eu ver quem está aqui. Oi, Ana. Kátia. Mãe. Fiz alguma coisa errada. Peraí. Ju. Boa noite. Então, seguinte. Quem tiver dúvidas, pode perguntar aqui. Eu vou focar em responder as dúvidas que tiveram lá na caixinha que eu abri durante a semana. Mas se tiver alguma outra coisa, vocês falem por aqui. Então é o seguinte, quem aqui já é meu paciente sabe que eu não proíbo de comer nada. Isso não quer dizer que eu deixo comer tudo o tempo todo, mas eu também não obrigo a comer. Se a pessoa odeia brócolis, eu não vou dar brócolis. Se odeia arroz, feijão, enfim, o que quer que não goste, não vai ser obrigado a comer, assim como não vai ser obrigado a comer o que eu acho que é saudável, sendo que não gosta. Eu vou ler aqui algumas das perguntas pra gente poder continuar. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo. E o outro aviãozinho ali, manda pro amigo, pra ele participar aqui com a gente, certo? Então, vamos falar sobre restrição. Hoje, né, a gente já tem muitos estudos que comprovam isso. Antes, nós acreditávamos que fazer dieta, que viver de dieta, era algo que tinha começo, meio e fim e era restrito. Hoje, já temos estudos comprovando, há muito tempo até, que não é necessário uma restrição tão grande assim, seja do que for, para ter um emagrecimento ou para ter uma alimentação saudável. Então, hoje nós conseguimos sim ter uma alimentação muito saudável, com emagrecimento e comendo bastante. Isso não significa que comer bastante seja comer um excesso de calorias. Primeiro, porque o fundamental para emagrecer é ingerir menos do que gasta ou gastar mais do que ingere. Como é muito mais difícil, então é mais fácil a gente restringir. Claro que pessoas que têm um nível de treinamento muito intenso têm também uma ingestão muito grande, porque acaba gastando bastante. Mas para a maioria de nós, mortais, não é assim. Então, a gente busca fazer um déficit calórico. Que mais que nós vamos falar? Sobre o plano individualizado. Todo mundo que vai ao consultório, cada paciente tem o seu plano individualizado de acordo com as suas preferências, aversões, intolerâncias, patologias, enfim. Isso quer dizer que eu estou ali, próximo à pessoa e que eu sei tudo que ela tem. Vi exames e tudo mais. Fiz anamnese, conversamos. Agora, aqui no mundo do Instagram, eu parto do princípio que as pessoas são saudáveis e saibam e tenham uma pequena noção do que estão fazendo, né? Então, por isso que toda a informação que eu passo aqui é baseada nisso, certo? Não é individualizada. Sobre restrições. Eu não acredito
em um planejamento completamente cheio de restrições, porque eu sei que o paciente não vai conseguir fazer. Então, para isso acontecer, me distraí. Então, para isso acontecer, eu prezo por fazer um plano alimentar que vá ter andamento e que vai ter continuidade. O mais importante para o emagrecimento é adesão e constância. Não adianta fazer um plano alimentar cheio de restrições e esse paciente acabar em 1, 2 semanas desistindo e não continuando. Que mais uma pergunta? Aqui. Aí eu comecei a receber uma série de perguntas, mas muito específicas. Então, eu vou começar por uma aqui. Adoçante faz mal. Adoçante é seguro. Os estudos que mostram que adoçantes podem fazer mal são feitos em ratos e com quantidades absurdas de ingestão. Então, se você não toma litros de adoçante e se você não é um rato, fique tranquilo, tome seu adoçante em pouca quantidade que vai ficar tudo bem. Água com gás faz mal. Não, água com gás não faz mal. O gás da água tem de 2 maneiras, né? Ou ele foi gaseificada ou veio de fontes naturalmente com gás. Então, não faz mal, a menos que, claro, você tenha algum distúrbio gastrointestinal e o gás, de alguma forma, irrite isso. Mas, por outras vias, não. Açúcar vicia. Gente, vocês também estão querendo me ferrar, né? Já foi polêmica essa semana. Açúcar vicia? Não, açúcar não vicia. Não há um mecanismo que faça com que nós fiquemos viciados em açúcar, assim como em drogas ilícitas. É muito mais hábito, comportamento, do que um vício. As pessoas tendem a buscar o hábito de acabar de comer e querer um doce. Isso é um treinamento, isso é um comportamento, isso não é um vício. Mesmo porque você não vê ninguém por aí caído no chão viciado em açúcar, em doce. E ninguém come, quer dizer, espero eu que ninguém coma o açúcar de colher, né? O que as pessoas comem são doce. Então, normalmente, ou um bolo, um chocolate, então não é o açúcar. Então, essa palatabilidade do doce é o que faz com que as pessoas achem, né, que são viciadas em açúcar. Não existe isso. E para retirar também é treinamento. Acabou de comer, se você tem o costume de comer chocolate, vai tirando, uma hora você consegue. Leite inflama. Leite não inflama. Leite é uma ótima fonte de proteínas, ótima fonte de cálcio. Só há recomendação de não ingerir leite se a pessoa for intolerante à lactose, tiver alergia à caseína ou tiver alguma sensibilidade ali, percebeu que toma, não se sente bem, pode tirar. Não sendo uma dessas situações, tome seu leite, seja feliz. Tomar líquido durante as refeições engorda. Não, desde que não seja líquidos com calorias. Por exemplo, tomar refrigerante normal, né, sem ser zero, durante as refeições te engorda, mas não por ser líquido, te engorda por ter calorias. Tomar cerveja, tomar vinho, qualquer bebida alcoólica vai engordar durante a refeição ou fora da refeição. Então, tomar água durante a refeição engorda? Não, não engorda. Pode atrapalhar a sua digestão, pode acontecer outras coisas, mas engordar não vai. Que mais aqui? Eu recebi algumas perguntas sobre jejum intermitente. Peraí que eu tinha visto uma pergunta aqui. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Aqui, Amanda Nascimento. As restrições podem aumentar as chances de abandonar o plano alimentar? As restrições não só podem, como aumentam muito. Um plano alimentar muito bem feito, sem restrições, incorporado à rotina da pessoa, tudo que ela gosta, tem muito mais chances de você fazer. Você tem que ter prazer em fazer aquele plano alimentar. Você tem que gostar, senão você não vai fazer. Assim como qualquer outra coisa, né, que a gente se propõe a fazer. Seja exercício, alimentação e tal. Que eu tinha falado de dieta. Dieta não é algo com prazo de validade, sabe? Eu vou começar
A segunda-feira, vou fazer por 2 meses e depois eu vou desistir, eu vou acabar. Porque, oi, sim, porque dieta não se acaba, né? A gente não gosta da terminologia dieta. Eu percebo que as pessoas têm um certo ranço disso. Mas é dieta. Dieta quer dizer que é um estilo de vida, não quer dizer que você está em dieta porque tem prazo para acabar. Não, porque se tivesse prazo para acabar, você fez lá 2 meses da dieta, e aí? No primeiro dia depois dos 2 meses, o que que você ia fazer? Né? Não faz sentido, você não ia saber o que fazer. Por isso que dieta do ovo, dieta da sopa, dieta da blogueira, sei lá, o que que inventam tudo aí, não funciona. Você come duas semanas, acho, que só ovo. Tá bom, mas e aí? Você come por 15 dias. E no 16º dia, a pessoa faz o quê? Volta com o hábito alimentar anterior que não estava de acordo com o seu objetivo? Então não funciona por isso. Então tenha na sua cabeça que você vai mudar a sua alimentação, você vai mudar o seu estilo de vida e que vai ser para sempre. Isso quer dizer que você vai ter privações o tempo todo? Não. Quer dizer que você vai ter uma alimentação saudável na maior parte do tempo. Que mais? O que? Ah, do jejum intermitente. O jejum intermitente é o seguinte, mandaram aqui, ó. Se funciona, qualquer pessoa pode fazer, se tem benefício, se fizer uma vez por semana, enfim. Jejum intermitente é uma estratégia nutricional, assim como várias outras. Tem low carb, tem high carb, low fat, high fat. A estratégia nutricional em si tem que ser adequada à realidade de cada pessoa, rotina, preferência. Então, o jejum intermitente funciona sim porque causa déficit calórico, assim como qualquer outra estratégia nutricional. Porém, o jejum ele é muito bem aplicado para quem consegue permanecer em jejum, permanecer sem comer, para quem é habituado a isso. Por exemplo, para mim não funciona, porque eu gosto de comer, quer me deixar brava, é me deixar sem comer, sem dormir. Então não funciona para mim. Mas eu tenho pacientes que naturalmente eu tô ficando sem voz porque eu estou numa crise de rinite. E eu já fiz exame do corona e deu negativo. Então não é. Então tem pacientes que naturalmente fazem jejum. Por exemplo, a pessoa acorda, não tem fome de manhã, então não toma café da manhã, vai trabalhar, faz seu dia, sua rotina. Quando vai ver, já é hora do almoço. Então, naturalmente, ela já ficou lá 16 horas sem comer. E para ela, isso tá tudo bem, não passa mal, não se sente indisposto. Essa pessoa é indicada para o jejum. Agora, você pegar uma pessoa que gosta de acordar, é que eu tô falando do café da manhã, mas pode ser feito em outros momentos do dia também, mas só para exemplificar. Que gosta de comer, gosta de sentar, fazer seu café da manhã, essa pessoa não vai ter indicação para o jejum porque ela vai sofrer com isso. E muitas vezes vai ter dor de cabeça, mau humor. Então, o jejum é uma estratégia super válida, desde que ele tenha déficit calórico e seja adequado à rotina das pessoas. Certo? Que mais? Das perguntas. Eu tinha visto outra aqui também. Do jejum intermitente, do Antônio. Refeição livre. As pessoas tinham muitas dúvidas sobre refeição livre, como que pode fazer, se pode fazer sempre. Eu, no meu consultório, a maioria, né, das pessoas, não dá para generalizar, mas a maioria tem liberado uma refeição livre na semana. Por que isso? Porque a tendência é que a gente não tenha um controle absoluto sobre as refeições livres. Então, eu acho que assim eu consigo segurar melhor esse paciente. Então, por exemplo, isso também não quer dizer que uma refeição livre vai estragar o seu trabalho de uma semana inteira, por exemplo. Se você fez lá sua dieta de segunda a sexta e no sábado você comeu hambúrguer na hora do almoço e depois manteve a sua dieta, tá tudo bem. Eu até fiz a conta aqui para não me perder, ó. Se você é uma pessoa que faz, por exemplo, 5 refeições no dia, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. A maioria das pessoas acho que
faz isso, 5 refeições ao dia. Então, em uma semana, você fez 35 refeições. Se você tiver uma refeição livre durante essa semana inteira, você vai ter acertado 97% da sua alimentação. Então, 97% do seu tempo você teve uma alimentação saudável. Não vai ser esses 2, 3% que vai fazer com que você perca todo o seu trabalho. Se você tiver 2 refeições livres na semana, claro que de forma moderada, mantendo o seu déficit calórico da semana inteira, ainda assim você vai ter acertado 94% da sua dieta. Então, 94% do tempo desta semana você se manteve saudável. Não são 6% que vai estragar tudo. Eu acho que essa é a parte mais difícil do paciente entender. Parece que assim, saiu da dieta um dia, joga tudo pra cima, chuta o balde. E não é assim. Tem que entender que se sair um dia, volta. Não é porque, já saí mesmo, dane-se. Vou largar aqui. Meu marido entrou ali. Certo? O segredo do emagrecimento você tem que acertar mais do que errar. Então, enquanto você tá lá com os seus 90 e tantos % de acerto, você está mais acertando do que errando. Claro que você tem que ter em mente o seu objetivo. Se você tiver um objetivo, uma estratégia, um objetivo muito bem definido, o seu esforço é proporcional. Então, assim, eu quero ter o melhor corpo da minha vida, sei lá, esse ano. Então, o seu esforço é isso. Não adianta fazer 50% da dieta e querer o seu resultado de 100% que não vai ter. Fez 50%, dedicou 50% à dieta, o objetivo vai ser alcançado em 50%. Fez 100% da dieta, objetivo em 100% também. Aí tem uma pergunta aqui, cadê meu doce? E essa pergunta foi do meu marido, óbvio. Porque eu tô aqui em São Paulo, ele tá lá em Brasília perguntando onde está o doce. Eu acho que eu não vou responder, porque não precisa. Né, doutor Pomini? Carol, posso acertar de segunda a sexta e errar só de final de semana? Foi o que eu acabei de falar. Não adianta você começar a fazer a dieta de segunda a sexta e na sexta-noite você começar a comer. Aí você come sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Aí você realmente vai perder tudo que você fez toda semana, porque você não vai conseguir manter um déficit calórico, tá bom? Então, se você perdeu lá durante a semana, você teve um déficit de 2.000, 2.500 calorias, facilmente, você comendo descontroladamente no final de semana, você vai ter um reganho dessas calorias. E achando que está em dieta, você vai conseguir até engordar. Isso vale para o jejum também. Tem muita gente que passa 16 horas em jejum e na janela de 8 horas, se esse é o seu protocolo, acaba comendo muito mais, né? Então, acaba engordando fazendo jejum intermitente. Não é o caso. Fala onde está o doce dele. Tia, não tem doce dele, não. Você acha que ele foi viajar e eu ainda vou deixar ele comer doce? Tá de castigo. Não vou dar. Que mais? Agora eu queria falar sobre o básico do básico. Nós temos, né? Nós queremos ser emagrecidos. Se pudesse ter um comprimido mágico que emagrecesse, gostaríamos muito de tê-lo. Porém, não tenho. O que isso significa? Que você é responsável pelas suas escolhas. Então, não adianta você querer chegar a tomar um remédio manipulado, um suplemento, o que quer que seja, se você não conseguiu ajustar a sua base. Quais são as suas bases? Um sono de qualidade. Muita gente não tem um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? Não demorar para pegar no sono, não acordar à noite e acordar descansado. Claro que tem gente que dorme 6 horas e acorda super bem. Tem gente que precisa de 10 horas para dormir e acorda super bem. O importante é acordar descansado, com a sensação de que dormiu e está pronto para a próxima. Que mais? Hidratação. Gente, tomar água é muito importante. 70% do nosso corpo é feito de água. Ela serve para todo o metabolismo do nosso corpo. Então, tomem água. Exercícios físicos.
É difícil, eu sei que tem gente que tem uma rotina difícil, não gosta, enfim. Mas se movimente. Vá até a padaria, não pega o carro, vá a pé, sobe de escada. Dê um jeito, mas se movimente. É muito importante o movimento. Exercício físico, o que mais? Alimentação saudável, obviamente. E controle de estresse. Para mim, esse é o mais difícil. A gente ter o controle do estresse diante de tudo que acontece todo dia, o dia inteiro nas nossas vidas, mas é importante. O nosso estresse, ele interfere muito no nosso comportamento, no nosso metabolismo. Inclusive, nós temos muitas doenças intestinais ligadas exclusivamente ao emocional, principalmente a estresse. Então, dê um jeito, não sei, medite, faça yoga, o jeito que você extravasa aí, luta, não sei, mas é importante. Agora, peraí, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Comer de 3 em 3 horas é mito e jejum intermitente? Jejum eu já falei. Comer de 3 em 3 horas é mito. É verdade que é mito. Antigamente se acreditava que comer de 3 em 3 horas era necessário para acelerar o metabolismo. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. O nosso metabolismo, ele entende que, desde que você tenha uma rotina alimentar bem estruturada, que toda hora você vai ter energia, então que você pode gastar. Ao passo que, realmente, quando a gente fica fazendo restrição, mas por longos períodos, realmente o corpo dá uma estacionada. Porém, a gente precisa de uma restrição grande e um tempo muito grande fazendo isso. Então, hoje, você não precisa comer de 3 em 3 horas, caso o seu objetivo também não seja ganho de massa muscular. Porque aí é outro assunto. Aqui a gente está falando sobre emagrecimento. O que também acontece nessa coisa de 3 em 3 horas, que ainda é muito usado, é para a pessoa não chegar na próxima refeição morrendo de fome e comer mais do que deveria. Então, ainda é sim bastante adequado isso. Mas eu, no meu consultório, na minha prática, eu adapto a rotina da pessoa. Por exemplo, para mim não importa se você vai fazer uma refeição ou 10 no dia. Eu que tenho que me virar para colocar, né, nesse tempo que você tem disponível para comer todos os nutrientes necessários, tanto para o emagrecimento como para sua saúde, certo? Eu preciso tomar juízo. O Clever, precisa. Mas você já tomou uma vez, né? Quem sabe? Você toma de novo. Vamos ver as outras perguntas aqui que eu me perdi. Outra coisa. Eu não quero falar aqui sobre nenhum produto específico, porque já deu muita confusão sobre isso. Então, eu vou falar sobre o óleo de coco. Teve aí uma moda, né, de cozinha com óleo de coco, põe óleo de coco no café, faz tudo com óleo de coco. Porém, o óleo de coco, diferente do que é propagado, né, por aí, ele não é um óleo diferente de uma gordura saturada. Ele é vendido como mais saudável, porém ele não é. Ele não é mais saudável que o azeite, por exemplo. Ou que algum óleo vegetal, óleo de soja, óleo de milho, todos esses óleos normais. Claro que se você gosta do óleo de coco, você pode usar o óleo de coco livremente, não. Com moderação, não tem problema. Assim como qualquer outro óleo, assim como o azeite, os óleos vegetais. Você pode usar qualquer um, desde que em pouca quantidade. O que não pode acontecer é esse negócio de achar que um alimento é salvador. Então, eu vou consumir óleo de coco e vou emagrecer. Pensa comigo, olha só como é uma questão muito mais da gente parar para pensar do que ficar reproduzindo o que houve. O óleo é o nosso macronutriente com maior número de calorias por gramagem. Então, como é que algo que tem maior calorias por grama você vai acrescentar, por exemplo, no seu café, que não tem caloria nenhuma, e isso vai te fazer emagrecer? Né? Não chega a ser lógico isso, não chega. Então, vamos ser um pouco mais criteriosas. Não estou demonizando óleo de coco. Se você gosta de óleo de coco, use em poucas quantidades.
mas não acho que ele vai salvar a sua vida. Assim como a mesma coisa foi a história do super café. Eu não estou dizendo que o super café é uma porcaria, mas também não estou dizendo que ele é o salvador do seu dia. Se você quer energia, a proposta, né, ter energia para treinar. Se você quer ter energia para treinar, você tem que consumir carboidratos antes do seu treino. O glicogênio, que é a reserva de carboidratos que a gente estoca dentro do músculo, que é o que vai ser usado na hora do seu treino, vem dos carboidratos, principalmente como fonte preferencial. Ok? Você gosta do super café, você tem dinheiro para comprar o super café, vai lá, compra e tome, mas não ache que ele vai salvar a sua saúde, o seu treino, o seu dia. Que mais? Deixa eu ver. O óleo de coco já tá aqui. Lembrei mais uma coisa que tinham falado essa semana. A história do pão. Pão pode, pão não pode. Peraí, deixa eu olhar uma coisa aqui. Tá. Gente, eu tô contando aqui porque eu não quero ficar 1 hora, porque eu não tenho paciência de ouvir ninguém falar 1 hora, então eu também não quero que vocês me ouçam por 1 hora. O pão. Pão pode, desde que ele esteja contabilizado na sua dieta, desde que você conheça. Se você, por exemplo, for intolerante ou tiver alguma sensibilidade ao glúten, claro que você não vai comer o pão francês. Tem outras opções, tem a tapioca, enfim. Mas não vamos demonizar o pão, assim como não vamos... Ai, tô entupida. Não vamos demonizar o pão, assim como também não vamos endeusar os outros alimentos, ok? Então, o pão, ele entra em praticamente 97% da prescrição dos meus pacientes. Porque pão é uma coisa nossa, é cultural. Pão, arroz, feijão é cultural, é do brasileiro, gostamos disso. Então, mudar isso, eu acho uma judiação. Eu prefiro adaptar ao meu paciente tudo isso, do que pedir para ele mudar o paladar dele, sabe? Mudar os gostos. Para mim, na minha prática, dentro do meu consultório, com os meus pacientes, não funciona. O que funciona... Lasanha de vitelo do Moma pode. Ó, vou falar uma coisa. Tem alguns pacientes que eram amigos e tiveram alguns que se tornaram amigos. Esses são os piores, porque eles fazem as coisas na minha frente e aí eu fora do consultório, eu tento não ser intrometida e chata, então eu não falo nada. Daí eles vêm aqui, ó, e ficam me provocando. Lasanha de vitelo do Moma, pode? Pode, se tiver prescrito lá na sua refeição livre, você pode, fica à vontade. Mas não é todo dia. Enfim, eu quis fazer um apanhadão geral aqui. Álcool, faltou falar do álcool. Álcool. Normalmente, aos finais de semana, quem gosta, né, de beber, acaba tomando uma cerveja, um vinho, enfim. E o que acontece? As bebidas alcoólicas têm calorias. Tem. Isso é um fato. E é meio difícil, assim, de falar, porque eu não gosto de beber, eu não me sinto bem, enfim, mas eu sei que para quem gosta de beber, é muito difícil não beber, né? Sair com os amigos e não beber. É um ambiente social. Porém, eu peço para os meus pacientes evitarem, não proíbo, mas eu não gosto do efeito do álcool no organismo. Eu não gosto do efeito do álcool no emagrecimento, o efeito do álcool no ganho de massa muscular. Então, assim, o álcool, ele vai prejudicar em muitas coisas, mas é a mesma história da refeição livre. Se for de vez em quando, se for uma vez ou outra, se for uma vez em 35 refeições, ele não vai comprometer o seu emagrecimento. Mas saiba que o álcool nunca vai ser saudável, né? Porque às vezes a gente até come uma comida mais calórica,
mas muitas vezes ela não é tão prejudicial à saúde, né? Mas o álcool não. O álcool, ele entra aí nas vias metabólicas, enfim, sintetizado pelo fígado, tudo isso mais. Mas também não pode ser demonizado. Às vezes a pessoa precisa, sabe? Tem algumas pessoas que precisam sair com um amigo, uma amiga, tomar uma taça de vinho porque aquilo faz bem para a saúde mental dela. Então, vá, faça mesmo, tome e saia de lá feliz. Não tem problema algum, desde que não seja grandes quantidades todos os dias, como sempre. O álcool, o que mais que a gente ia falar? As bases, refeições livres. Sobre o processo de emagrecimento, eu queria falar duas coisas que eu vou até anotar aqui, porque senão eu vou esquecer. Qual que peraí. Erros. Qual que é a importância da gente ter massa muscular num processo de emagrecimento? Porque às vezes a pessoa vem com muita taxa de gordura, mas com pouca massa muscular, com muito mais massa adiposa do que muscular. Isso para o emagrecimento, e até para tudo, né? Não é legal. O emagrecimento, ele tende a ser mais duradouro quando a pessoa tem mais massa muscular. A massa muscular, ela gasta, é pouco, mas ela gasta mais energia quando nós estamos em repouso, mas principalmente ela mantém a nossa pele mais firme, enfim. É importante ter massa muscular. Como eu consigo massa muscular? Sinto muito, mas só fazendo musculação ou algum exercício de resistência. Não me pergunte se você correr na rua, se você andar. Não. Gostem vocês ou não, precisa fazer musculação. Musculação nos traz autonomia. Eu brinco com a minha mãe, pode perguntar que ela tá aí. E que eu falo pra ela que ela precisa ter músculos pra quando for velhinha, bem velhinha, e for sentar pra fazer xixi, não precisar me chamar pra levantar. Eu acho que ninguém quer passar por isso, portanto, tenham músculos. Gosto muito de chocolate, mas ultimamente tento trocar por fruta para saciar a vontade do doce. Não passo a vontade, mas eu tô tentando. Então, Carol, eu vou te dar um desconto porque você tá grávida. Mas olha só, hoje eu atendi um paciente que o ponto dele era o chocolate. E nós mantivemos o chocolate dele todos os dias. Antes de treinar, ele manteve o chocolate dele. Quanto foi? Uma barra inteira de chocolate? Claro que não. Não sei se eu posso falar a marca aqui, mas eu vou falar. Depois eu tomo uma bronca da Ana. Ele combinou que todo dia antes do treino ele ia comer um Twix. E aquilo seria o suficiente para ele tirar essa vontade do doce. Porque às vezes eu podia falar para ele, não, você não vai mais comer doce. E o que ia acontecer? Ou ele ia comer escondido e não ia me contar, ou pior, ele ia tentar substituir por outra coisa e dificilmente ia ser fruta. E não ia matar a vontade dele de comer doce e ele ia acabar ingerindo muito mais caloria do que ele vai ingerir com esse bendito Twix que ele vai comer. Então, assim, se você é uma pessoa que você tem vontade de doce, come fruta e fica saciado, fica feliz, mata a sua vontade, ok. Mas se você, em determinado dia, acha que não, que só aquele chocolatinho vai tirar sua vontade e vai te deixar mais feliz, eu prefiro que coma o chocolatinho com moderação. E esse paciente também, ele combinou comigo que ele não vai todo dia, eu deixei todo dia, calculei isso para ele, mas que ele mesmo percebeu que era muito mais algo de comportamento, de hábito, do que uma vontade. Então, que ele vai tentar um dia sim, um dia não, depois ele vai aumentando esses dias. E eu achei muito legal, porque é exatamente isso. Eu falo que tudo é treino nessa vida. O treino mesmo é treino. O nosso comportamento é treino, nossos hábitos são treinos. Então, essa é o pulo do gato. Se é vontade de chocolate, que você vai comer qualquer outra coisa, vai acabar comendo mais e não vai matar, come o chocolate. Dê preferência com mais cacau, né? Mais de 70%, mas coma. Viu? Minha mãe falou a verdade, ela sempre me diz isso.
Já falei, não vou pegar ninguém sentado. Health Beats é bom e tem sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Cerveja sem glúten faz mal? Cerveja sem glúten, creio eu que continua com álcool, né? Não entendo de cerveja, mas se ela continua com álcool, ela continua com todos os prejuízos que o álcool pode te causar e todas as calorias. Certo? Ah, a outra coisa que eu ia falar sobre o processo de emagrecimento, que isso é importante e as pessoas não costumam falar, mas eu não gosto de romantizar o emagrecimento, porque na cabeça do paciente, acaba criando uma expectativa e frustra. Então, assim, não é porque você entrou no meu consultório ou porque você entrou aqui no meu Instagram, viu lá todo o conteúdo, ou eu te dei um plano alimentar que milagrosamente você vai virar uma chave na sua cabeça, deixar de fazer o que você fazia e passar a ter uma vida regrada. E também não é sinal de que você vai ter um objetivo muito rápido. Não é. O processo de emagrecimento é um processo demorado, que precisa de paciência, precisa de constância, precisa de adesão. Vai ter erros, vai ter falhas e tá tudo bem. Acontece com todo mundo. E não necessariamente no emagrecimento. Acontece no processo de ganho de massa muscular, acontece quando é um diabético que precisa ter toda a alimentação modificada. Vai acontecer. O que não pode é desanimar, é chutar o balde, jogar a toalha. Não pode. Então, assim, vai ser demorado, sabe por quê? Porque se for algo rápido, vai ter que ser algo extremamente restrito e você, uma hora, vai parar. E aí vai voltar tudo que você já tinha antes. Outra coisa, você precisa ter paciência. Exatamente pela demora. Não dá para romantizar emagrecimento. Se prometer que você vai perder 20 quilos em um mês, gente, nem tem como metabolizar 20 quilos de gordura em um mês. Em um mês, se você perder 20 quilos de balança, não quer dizer que você perdeu 20 quilos de gordura. Meu padrasto tá falando, viu? Ele já se sentiu identificado. É bem ele. Perder 20 quilos de balança, muitas vezes, mas muitas, a maioria delas, se você perdeu muito peso numa forma muito rápida, você não perdeu propriamente gordura, você perdeu água, você perdeu glicogênio, você perdeu massa muscular, você também perdeu gordura, mas não foram 20 quilos de gordura. Então, muita atenção sobre isso. Outra coisa, você tem que ter constância, que é o que eu acabei de falar aqui. Você tem que acertar mais do que errar. Essa é a constância que você tem que ter. E não é em uma semana, não é em um mês. São em vários meses. Sem contar que cada um responde de um jeito. Tem um paciente que no primeiro mês, sem grandes restrições, emagrece 10 quilos e tem paciente que emagrece 1. Para mim, como nutricionista, o paciente que volta e emagrecer 1 quilo é uma vitória, mas ele volta frustrado, porque quer emagrecer muito. Então, também não dá para ter esse tipo de expectativa, tá? Aderência. Quando eu falo que eu uso refeição livre, quando eu falo que eu uso chocolate que o paciente gosta, que eu coloco alguma coisa muito, muito próxima à rotina dele, é exatamente para ele ter aderência. Eu preciso que o paciente tenha aderência a esse plano alimentar, porque senão ele não vai fazer, não vai continuar, não vai ter resultado. E sabe o que acontece? Eu falo por experiência própria. Antes de ser nutricionista, eu fui paciente por muito tempo. E a gente tende a colocar a culpa no profissional. E não é por mal, não. É natural, é da nossa natureza. Se você vai treinar e o seu treino não fizer o efeito que você quer, no tempo que você quer, e nossa expectativa é que sempre, né, tem que ser rápido. O que você faz? Troca o personal. Você vai pegar outro personal e vai fazer mais um mês. Óbvio que em um mês você não virou a Graciane. Você vai trocar de personal.
O que a gente não tem é a paciência para esperar anos para aquilo acontecer. Você ficou anos sem massa muscular. Agora você precisa de anos para conquistar massa muscular. Na nutrição é a mesma coisa. Você passou lá, vou pegar o caso do Joel porque ele se identificou. Ele passou 60 anos à base de pizza, hambúrguer, leite, pão com mortadela. Agora em um mês ele não vai perder lá, sei lá, 30 quilos e ganhar 20 de massa muscular. Se ele ficou por 60 para chegar ao como ele está hoje, como é que de uma hora para outra vai fazer? Não funciona, né? Não faz sentido. Então, o nutricionista é a mesma coisa. Você vai lá no consultório com uma expectativa altíssima. Você acha que você vai, só por estar lá, você já vai ter outra cabeça e não vai, gente. Você virou as costas, saiu do meu consultório. Eu tô ali para ajudar, óbvio. O que eu mais quero é que todo mundo se dê bem. Eu ajudo, eu deixo um chat direto comigo. Eu faço tudo, tudo. Mas a partir do momento que você sai do consultório, eu não tenho mais como controlar. Então depende muito, muito de você. E acontecia comigo também quando eu era paciente, dependia muito de mim. Então, assim, você saiu, nossa, um dia você vai encontrar uma amiga que vai falar, ah, não, esquece, não vai almoçar isso aí hoje. Vamos ali no, sei lá, McDonald's. E você vai. E aí é que começam as frustrações. Se você não tiver esse senso de que você errou e que você vai errar e você vai aprender com o erro, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Você vai chutar o balde, você vai falar, ah, quer saber, errei, vou daí pra frente. Então, não. Vamos aprender com o erro. Errou, vai errar. Todo mundo vai errar no processo do emagrecimento, vai errar. Tenha isso na cabeça e tá tudo bem. Vamos seguir. Certo? Quem tem diabetes, demora mais para emagrecer? Quem tem diabetes não demora mais para emagrecer. Quem tem diabetes, na verdade, pelas restrições que faz devido à patologia, né? A gente não precisa retirar carboidratos, mas a gente precisa adequar. Acaba tendo um déficit calórico maior mesmo. E a medicação também ajuda, né, ao emagrecimento. Portanto, fica a dica aí pra você. Hambúrguer. Amo muito tudo isso. Pois é, eu sei. Mas você pode comer tudo isso que você ama. Só não precisa comer todos os dias, todas as refeições, a vida inteira. Certo? Bom, gente, e depois de tudo isso, acho que acabaram as dúvidas, não tô mais vendo, pelo menos aqui. Eu queria dizer que tudo isso que aconteceu essa semana foi bom para eu poder esclarecer como é o meu método de trabalho na nutrição que eu acredito e dizer para vocês que exatamente por tudo isso, por toda essa questão dessa relação com a comida, dessa relação entre as pessoas, foi polarizado, né? O que gosta do low carb não gosta do outro, enfim. Por tudo isso e por ter sido paciente muito tempo e agora estar do lado de cá, eu queria dizer que eu estou planejando fazer um programa de emagrecimento. Na verdade, ele está já pronto. Eu quero lançar esse mês ainda, mas eu quero que vocês saibam que muito mais que um programa de emagrecimento, ele é um programa de saúde. Ele te mostra a ser saudável comendo de tudo, como eu mostrei aqui para vocês. De tudo, desde que saiba quanto, como, quando, que também é importante, certo? Então, eu mostrei aqui para vocês, provei que é possível sim isso. Então, eu terei esse programa, ele chama Start. Estão todos convidados a virem lá. Nós teremos um grupo fechado. Eu vou ficar com vocês todos os dias por 20 dias. Lá eu vou ensinar a ter essa relação com a comida, que é importante, que eu não tive isso quando eu fui paciente, então para mim é muito importante. Eu vou ensinar vocês a como fazer essas trocas, substituições. Enfim, vai ser muito divertido, vai ser um bate-papo, mas principalmente vai ser um aprendizado. Eu quero que vocês levem isso para a vida. Eu sempre falo
que eu não gosto de ter pacientes eternos, né? Eu sou muito feliz, muito mesmo, é minha realização dar alta para paciente. Então, eu quero que todos saiam dali com um start mesmo, sabe? Para você perceber que você não começou ainda, que você está indo por um caminho que não é o que você espera para atingir seu objetivo, mas que você pode começar. Então, esse mês eu lançarei as inscrições. Fiquem atentos, porque eu só vou abrir um dia, um único dia. E eu espero que some muito na vida de vocês. Será um e-book? Não será um e-book. Será tudo em vídeo num grupo fechadinho. E serei eu, não é uma equipe. Não, sou eu mesma. Eu até mando áudio para provar que sou eu. Certo? Então, espero todos vocês. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Fiquei muito feliz que tá todo mundo aqui. E eu estou super aberta ao que vocês precisarem, me mandem direct, tá bom? Boa noite, fiquem bem, se cuidem, comam bem, se hidratem. Beijo!